Saudações a todos, como é que vai? Tranquilidade? Sejam muito bem-vindos aqui a essa videoaula. Vamos ter aqui, resolver essa questão aí, a questão número 2 da lista de ondas de Física 2 da UFBA, Universidade Federal da Bahia, minha universidade. Vamos então resolver essa questão. Deixo aí o enunciado, caso queira dar uma lida, pode pausar o vídeo, fique à vontade. Tentar resolver também. É bom que, de repente, você compara aqui sua resolução com a minha, e é bem legal isso. Mas então, no letra A, né? A gente precisa encontrar a velocidade da onda e o comprimento de onda. A gente está tratando de uma onda e uma corda. Então, a velocidade da onda na corda, né? Bom, se a gente tiver o lambda e a frequência, matamos. Mas ele não dá o lambda explicitamente, né? Ele pede até para a gente calcular o lambda. E a gente sabe que numa corda, né? Vale a equação de Taylor, que diz que a velocidade da propagação da corda é raiz de t sobre μ, onde é t é a tensão e μ é a densidade linear. A gente não tem a densidade linear, a gente tem a tensão, que é 10 newtons que ele fala aqui, mas a densidade linear, ela é a massa sobre o comprimento da corda, quando a densidade é uniforme, né? Como se fosse, é um tipo de densidade, né? Que, como se fosse massa sobre volume. Só que aqui, nesse caso, é uma densidade linear, que a corda é um objeto físico, né? Cuja maior dimensão de importância é o comprimento dela, né? Por isso que a gente coloca bem evidente a densidade linear e aparece bem nessa equação aí, a equação de Taylor. A gente tem a massa, é 2 quilos, comprimento 20 metros. Isso aqui dá 1 sobre 10, que é 0,1 quilos por metro. Olha só. Então a nossa velocidade aqui vai ser o quê? Vai ser 10 dividido por 0,1, que é 10 dividido por 1 sobre 10. Esse 1 sobre 10, o 10 passa para cima. Raiz de 10 vezes 10. Isso aqui é o próprio 10, né? E em metros por segundo, que a gente tratou tudo em Newton e quilograma por metro. Ou seja, tudo no sistema internacional. Então vai sair aqui no sistema internacional. Agora, a gente precisa encontrar o lambda, né? A gente tem então a velocidade, a gente acabou de calcular, mas não tem o lambda. Mas a gente tem a frequência, que ele fala que uma extremidade oscila com 5 oscilações por segundo, ou seja, 5 ciclos por segundo, 5 Hz. E quando a gente tem uma onda, né? A oscilação da extremidade corresponde justamente à frequência da onda, né? O número de oscilações de uma extremidade ou de um ponto qualquer da onda vai corresponder justamente à frequência dela. É, Então, a gente vai ter aqui que a frequência da onda é 5 oscilações por segundo, 5 Hz. Isso significa que a velocidade, que é 10, é lambda vezes 5, V igual a lambda F, ó, equação fundamental da ondulatória, meu amigo. Eita. Aí vai vir lambda igual a 2 metros. Sempre com cuidado de colocar tudo no sistema internacional. Aqui está em metros por segundo. Aqui está em hertz. Hertz, que é 1 sobre segundo. Então aqui vai sair em metros. Pronto. Matamos aqui a letra A. Agora vamos para a letra B, né? Letra B pede o seguinte. Vamos ver aqui. Escreva como função do tempo o deslocamento y em função de x e de t, né? Para a gente fazer isso, existe uma forma geral que a gente pode escrever as ondas que são senoidais, né? Ele não falou que tipo de onda era, se era uma onda quadrada, dente de serra, ou formato muito doido. Mas a gente pode supor, então, que é uma onda harmônica, né? Uma das mais simples que existe. Então vai ficar a forma geral dela, que é assim. Amplitude vezes o cosseno de kx menos ômega t mais um delta, onde o k é o número de onda, e o k ele é definido como sendo 2π sobre lambda, e o ômega é a frequência angular da onda,
que é a frequência angular das oscilações que ocorrem em cada x da onda. Vai ser então 2π sobre o período, e isso aqui é justamente 2π vezes a frequência, né? 1 sobre o período é igual à frequência. Essa fase inicial aqui ela é um pouquinho mais complicada de encontrar, mas a gente encontra também. A amplitude foi dada, ele falou que é 3 centímetros, que é no SI, Sistema Internacional, 0,03 metros. Então, a gente pode escrever o y de x de t da seguinte forma. 0,03 cosseno de kx, o lambda é 2, né? Então esse 2 vai cortar aqui, vai ficar só π. Por outro lado, o f é 5, então 2 vezes 5 vai dar 10, vai dar 10π, menos 10π, mais a fase delta. A gente sabe também dos dados que o deslocamento inicial da corda, o y0, que é o y de x igual a 0 e t igual a 0, ele é 1,5 centímetros para cima, ou seja, 0,015 centímetros para cima, né? Mas, em geral, isso daqui é como a gente escreveu, 0,03 cosseno de πx, mas o x é 0, né? A gente está analisando quando x é igual a 0. E aqui tem um t também, tinha esquecido, perdão. Aqui menos 10πt, mais o delta, né? Mas quando x é igual a 0 e t é igual a 0, esse termo vai a 0 e esse também. Então só sobra o cosseno de delta aqui, ó. Olha só. Então, a gente começa a ver que existe essa forma, né, de encontrar o delta, que é justamente chamado de fase inicial, porque quando x igual a 0 e t igual a 0, ou seja, a situação inicial, né, o delta ele aparece explicitamente aqui, de certa forma, né? Então, 0,015 é a metade, né? A gente pode então dizer que o cosseno de delta ele é 1 meio. Afinal, 1 meio vezes 0,03 dá 0,015. Mas que ângulo que tem um cosseno igual a 1 meio, né? Você lembra do círculo trigonométrico? E daquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. O cosseno que dá 1 meio é π sobre 3, justamente, né? Olha só. Então a gente pode considerar aqui já o delta como sendo π sobre 3, certo? Existe, entretanto, um outro ângulo aqui embaixo, que é o menos π sobre 3, cujo cosseno também dá 1 meio. Aqui é o cosseno, né? Aqui é o cosseno igual a 1 e aqui é o cosseno igual a 1 meio. Entretanto, essa fase negativa daqui, ela pode ser considerada, mas para fins da descrição do movimento, né? Essa fase, no fim das contas, nem vai importar tanto, viu? Então vamos adotar aqui o delta como sendo π sobre 3. Caso fosse assim de extrema importância considerar a fase exatamente, o enunciado deveria ser mais detalhado, né? Dizendo que a onda, ele só fala que o deslocamento inicial é esse, para cima, mas ele não fala se a onda está propagando para a direita ou para a esquerda, ele não fala se esse 1,5 centímetros, né? Considerando a onda aqui, ele não fala se seria esse daqui ou esse daqui, porque ambos têm a mesma altura, né? Mas a gente não sabe se após um certo x aqui, né? A gente teria o x aqui, x e o y. Ele não fala se após um certo x o y cresce ou o y decresce, como é esse caso aqui. Aqui o y cresce, aqui o y decresce. Então, como não foi dado muitos desses detalhes, vamos adotar aqui o delta igual a π sobre 3. Foi uma imprecisão do enunciado, eu acredito. Mas caso você tenha encontrado uma precisão em alguma palavra, algum trecho do enunciado, fique à vontade para me sinalizar aqui nos comentários, porque eu realmente não visualizei. Então vamos considerar o delta π sobre 3. É tranquilo, isso não vai mudar a física da oscilação, só vai mudar
a situação inicial, né, da oscilação. A frequência vai ser a mesma, a energia também é a mesma. Então vamos lá. Se a gente matou isso, a gente matou a expressão yx e t. Vai ficar então 0,03 vezes cosseno de πx menos 10πt mais a nossa fase inicial, considerada π sobre 3. Essa aqui é a nossa função de onda, nosso campo de deslocamento transversal. Olha só aí, falei bonito, viu? Mas é um campo de deslocamento, né? Um campo escalar. Pode ser considerado vetorial também. Se a gente considerar esses vetores aqui na corda, né? Um vetor assim para cima, às vezes um vetor para baixo. É. Mas como é uma dimensão, a gente pode considerar um campo escalar. Se fosse 3 dimensões, uma corda em 3 dimensões, aí o negócio ia ficar cabuloso, meu chapa. Mas enfim. Letra C agora. Intensidade da onda em uma corda. O que a gente calcule essa intensidade, né? Eita, rapaz, essa intensidade, não lembro como é a equação da intensidade na corda. Vem comigo, eu vou lhe apresentar uma forma aqui. Você vai conseguir lembrar. Eu, quando parei para pegar esse exercício aqui, eu também não lembrava não, viu? Vou lhe dizer. Mas pensando em como gravar esse vídeo, eu aprendi uma forma que eu acho muito legal, acho que eu nunca mais vou esquecer. E a gente pode lembrar, né, da relação da intensidade, né? O grande motivo de definir a intensidade é a gente conseguir expressar o quanto de energia que uma onda transporta. Como assim? Imagine que a gente tem aqui uma parede, certo? E aqui a gente tem a corda parada. Aí vem uma pessoa aqui, certo? Segura a corda e gera um pulso nela. Um pulso. Imagine, ó. Gerou um pulso aqui na corda, certo? Esse pulso ele vai andar aqui, ó, com velocidade v. E olha só que interessante, o que esse pulso vai fazer com a corda? Aqui, as partículas da corda, né? Um pedaço da corda, um pedaço ΔL, ele vai estar parado, né? Mas quando esse pulso chegar aqui, esse pedaço que estava aqui antes, ele vai estar aqui em cima. E ele vai ter energia. Ele vai ter energia potencial. Daqui a pouco ele vai vir para baixo, vai... Entendeu? Então, e quando a onda passa, ele volta, ou quando o pulso passa, né? Essa partícula aqui, ela volta para a situação original. Então, quando uma onda passa por um certo local da corda, né? O que ela está transportando? Ela está transportando energia. Antes, esse pedaço da corda estava parado, sem energia, né? Depois, ele começou a se movimentar, ele ganhou energia cinética. Então, pense comigo aqui, qual seria a energia cinética desse pedaço da corda, né? Seria 1/2 de m v ao quadrado, né? Energia cinética, onde m seria a massa desse pequeno pedaço, né? Mas olha só, a massa desse pequeno pedaço seria a densidade linear vezes ΔL vezes a velocidade desse pedaço. Mas quem é essa velocidade, né? Na verdade, a intensidade, quando a gente está calculando a intensidade, a gente está querendo saber qual seria em média, né, a energia em questão. E para isso, a gente pode considerar a velocidade máxima. A velocidade máxima que se atinge, e é justamente ômega vezes a. Não sei se você lembra da relação entre o MHS e um movimento circular uniforme. A gente pode pensar assim, de maneira que quando uma partícula aqui, no caso do oscilador massa-mola, ela está com a velocidade máxima, ela equivale a um corpo que está aqui girando, né? Uma velocidade angular ômega e uma velocidade total
ômega vezes a amplitude, né? Ômega R, essa aqui seria a amplitude, igual o raio, né, da trajetória. E nessa situação, os movimentos, nesse instante aqui, os movimentos são totalmente iguais. Nos outros instantes, o mhs é apenas uma projeção do movimento circular. Então, realmente, essa velocidade aqui, considerando a velocidade máxima, né? Ele vai a velocidade máxima, freia, 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 para, volta à velocidade máxima, freia, 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 para, e a velocidade máxima, se a gente computa, vai ficar então que a energia, né? Ela vai ser 1/2 de μ delta L vezes ômega A ao quadrado. Mas aí o que acontece, né? A gente tem esse delta L aqui, ele não é muito agradável, né? Afinal, a princípio não deveria depender, a energia que uma onda transporta não deve depender de um local particular da corda, né? Um pedaço delta L particular da corda. Então, a onda transporta energia, qualquer que seja o pedaço da corda que ela passa, né? Que a onda passa. E aí que entra a ideia de potência. A gente divide isso aqui por ΔT e olha só, ΔL sobre ΔT pode ser a velocidade de propagação da onda. Olha só, já são velocidades diferentes aqui, hein? Essa seria a velocidade de oscilação do pedaço da corda e esse aqui é a velocidade da onda. Então a gente pode escrever que a potência, né, seria escrita dessa forma. Olha só, a potência associada, que a gente, como pegou o máximo aqui, seria uma potência média. E é justamente assim que a gente define a intensidade de uma onda numa corda. Legal, né? Assim, essa forma ela não é rigorosa e formal de deduzir a expressão, mas eu acho que ela é bastante rica fisicamente, porque a gente pensa nisso da onda transportando energia, pegando um certo ponto. Isso eu acho que é muito, muito bacana mesmo. Assim, para lembrar, talvez seja uma forma legal que você goste. Então, tendo essa equação em mente, a gente pode calcular a intensidade. Vai ficar como? Vai ficar 1/2 de μ, velocidade da onda, ômega ao quadrado, A ao quadrado. Vamos calcular isso aqui? Vai dar 1/2. A densidade linear, ela é de... Quanto é que é mesmo? Ela era... Vou ver aqui que eu não lembro. Densidade linear, 0,1. 0,1. Então, vai ficar 0,1. A velocidade eu lembro é 10. A velocidade, a frequência angular da onda seria de 10π, né? É 10π, 10π ao quadrado aqui. E aqui vai vir a amplitude, que é 0,03 ao quadrado. Olha só. Então aqui vai dar 0,1 vezes 10 dá 1. Isso aqui vai ser então 1/2 de 100π ao quadrado vezes 3 vezes 10 a menos 2, né? Que é 0,03. Tudo isso ao quadrado. Vai ficar então 1/2 de 100π ao quadrado vezes 9 vezes 10 a menos 2, menos 4 na verdade, né? Que ficou ao quadrado. Isso daqui é 10 à segunda. Então, se a gente cancelar aqui, vai ficar só 10 a menos 2. Simplificando aqui esse cálculo, vai ficar 1/2 de 100. Esse 100 sumiu, na verdade, né? A gente cancelou ali com 10 a menos 4. Fica 1/2 de π ao quadrado vezes 9 vezes 10 a menos 2. Vou aqui acionar a calculadora, que ninguém merece fazer umas contas assim, né? Então, a gente teria aqui π ao quadrado, π vezes π, 9 e pouco, vezes 9, dividido por 2, vezes 10 a menos 2. Então, aproximadamente 44 vezes 10 a menos 2
que é 0,44. Como a gente trabalhou tudo no SI, a gente teve esse cuidado, vai sair no SI. A unidade de potência é watts. Então a gente conclui que a intensidade ela é aproximadamente 0,44 watts. Vamos lá conferir se bate tudo com o gabarito certinho. Pronto, 0,44 watts. Πx menos 10πt mais π sobre 3, ele considerou essa fase, a onda indo para a direita. E a velocidade 10 metros por segundo. Então, tudo ok, belezinha de Creusa. Espero que tenha gostado dessa videoaula. Um forte abraço e até mais.